Você é daquele tipo de pessoa que adora um romance policial? Sonha ouvir falar em terror psicológico, sente a pele arrepiar? E se eu disser que você pode ter tudo isso em uma só autora? Vai valer o seu tempo? Nesse vídeo eu vou te fazer pensar muito sobre essa possibilidade. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos e depois do sucesso do primeiro episódio da série Guia de Leitura, hoje eu volto com vocês naquele lado mais sombrio da literatura, só que com uma autora norte-americana, Gillian Flynn. No primeiro episódio, que você pode conferir clicando nesse cardzinho aqui, a gente conversou sobre os livros do Rafael Montes, só que especialmente hoje a gente vai subir mais um pouquinho pelo continente americano e alcançar aquela autora que é conhecida por uma mente um tanto quanto macabra. Traçando um perfil da Gillian Flynn como escritora, a gente tem uma grande pesquisadora. E eu não tô falando de buscar no Google uma coisinha aqui, outra ali. Eu estou falando de uma mulher que busca ajuda profissional para arquitetar o seu enredo. Por exemplo, vamos supor que ela vai criar uma cena de autópsia. Primeiro ela vai buscar profissionais da área para tirar suas dúvidas, para saber como aquilo essencialmente funciona, para só então criar uma cena em seu livro muito mais realista. E convenhamos, no ramo do romance policial e terror psicológico, veracidade é primordial, porque ninguém merece chegar no final de um livro e ter aquele pensamento como: cara, isso é impossível, ou deuses, nada a ver. E sobre o que a Gillian Flynn escreve? A base de todas as suas histórias vai ser o conflito familiar, essencialmente os problemas de suas relações. Então, se você gosta dessa temática, se isso de certa maneira te atrai, ela pode ser uma ótima opção, porque ela vai fundo nessas relações, investigando principalmente como a mente humana reage nessas situações. Traição, assassinato, abandono, perseguição, esses são só alguns dos temas que a gente encontra nos livros dela, que ao menos até o momento da edição deste vídeo são apenas 4: Garota Exemplar, Objetos Cortantes, Lugares Escuros e o seu caçulinha, o adulto. O mais famoso dela, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, é Garota Exemplar. Esse foi o primeiro livro da autora a ser adaptado para os cinemas e ele conta a história de um casamento falido que chama a atenção de toda a cidadezinha, consequentemente de todo um país, porque, meu bem, adivinha, certo dia a esposa simplesmente desaparece. Ela foi assassinada, sequestrada, o que aconteceu? E no meio dessas investigações, a Gillian Flynn nos convida a entrar na mente desse casal e compreender o que estava acontecendo entre eles. E mais ainda, até que ponto nós achamos que conhecemos aqueles que estão ao nosso lado. Outro livro da autora que foi adaptado para os cinemas que eu, infelizmente, ainda não assisti é Lugares Escuros, onde a gente conhece a personagem Libby, que quando era criança presenciou o assassinato de toda a sua família, ou melhor, quase toda, porque seu irmão, hoje em dia preso, foi acusado de ser o culpado de tudo isso. Só que depois de certo tempo, ainda mais através de lembranças que vão voltando à sua memória, essa personagem começa a se questionar se o que ela viu é realmente o que aconteceu. E nessa história a Gillian nos convida a questionar se o que vemos é realmente real ou se é uma espécie de autodefesa do nosso cérebro para aliviar circunstâncias que estão acontecendo na nossa realidade. Fica aí o questionamento. O terceiro livro da autora que vou apresentar para vocês, que aliás é o meu favorito, apesar de ser talvez o menos famoso, é Objetos Cortantes. Nesse livro a gente vai conhecer a jornalista Camille, que depois de ser liberada de um hospital psiquiátrico por automutilação, recebe a missão de ir para uma cidadezinha pequena onde tem acontecido uma série de assassinatos, a fim de investigar o que é que está acontecendo. Só que ela não tinha ideia, meu bem, de que tudo aquilo tinha mais a ver com sua vida do que ela um dia poderia imaginar. Tanto que esse livro vai nos fazer pensar bastante sobre como é viver com uma doença psiquiátrica, como é lutar contra essa doença. E esse livro acaba se tornando muito importante para mim, não só pela temática, porque mesmo que você não passe por esse tipo de coisa, eu acredito que ele desperta a empatia no momento em que vamos interagir com outras
outras pessoas. E por último, mas não menos importante, nós vamos ter o seu caçulinha, o adulto. E nele nós vamos conhecer uma personagem principal, que é uma espécie de vidente fajuta. Só que por conta disso ela acaba se envolvendo irreversivelmente com uma família um tanto quanto macabra. É um livro de conto, então seu desenvolvimento é inferior aos demais, só que a temática de conflito familiar ainda está aqui, porque esse conto também vai falar sobre conhecer ou não as pessoas que estão ao nosso redor. Pessoalmente eu não gosto muito dele, mas acredito que para um fã da Gillian Flynn ele funciona muito bem, porque quando a gente é fã, geralmente nós queremos ler tudo o que aquela pessoa escreveu, né? Então na minha lista fica assim: em primeiro lugar, Objetos Cortantes, porque tudo sobre ele, a construção dele, a estrutura desse livro pra mim é perfeita. Em segundo lugar, eu voto de Lugares Escuros, porque a surpresa desse final é incrível e ela ainda não me deixa tão puta da vida como é o caso do terceiro colocado, Garota Exemplar, porque quem já leu sabe o que acontece aqui no final é revoltante. Eu sei que vocês gostam dessa pessoa, mas eu detesto. Então esse final pra mim é um jeito fácil de me deixar estressada. Eu realmente não suporto este final. E em último lugar eu deixo o adulto, porque sinceramente pro padrão Gillian Flynn de qualidade eu acho que ele deixa muito a desejar, mas ao mesmo tempo eu não vou ser injusta, porque eu sei que o espaço de um conto é muito inferior pra gente poder desenvolver trama, arquitetar, enredo e tudo mais. Eu sei que é inferior, então eu não vou ser injusta. Vai ficar em último lugar, mas eu não vou dizer que é ruim. Mas e vocês que já leram Gillian Flynn? Como fica o ranking de vocês? Em suma, eu acredito que é uma autora que vale muito a pena conhecer, não só pela temática de conflitos familiares, que é algo bem cotidiano, digamos assim, mas principalmente pelo talento de escrita, porque essa mulher escreve muito bem. É como se ela fosse uma máquina de bolar enredos. E talvez isso seja um agente bom, um editor bom, mas sinceramente eu acredito que se não fosse algo natural dela, ninguém faria um milagre desse tamanho, não. Então esses são os meus pareceres sobre a autora Gillian Flynn. Caso vocês tenham algum autor favorito e queiram muito vê-lo aqui nesse quadro, é só deixar nos comentários e eu vou amar ler, porque eu amo conversar com vocês. Inclusive o link para a compra de cada um desses livros vai estar na descrição. Lembrando que comprando pelo meu link você ajuda muito o canal a crescer. E gente, é Black Friday, tá tudo mais baratinho. Vamos ajudar a amiga, please? Mas você também consegue me ajudar clicando aí embaixo no gostei e se inscrevendo no canal para receber mais vídeos como esse. Muito obrigada por assistirem. Não se esqueçam de deixar dicas aí embaixo do que vocês querem ver por aqui. E eu os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!